eternidade, o preço que Ele pagou por nós estarmos aqui hoje, que um dia nós possamos finalmente ser libertos do pecado. Amém. Louvemos os nossos nomes, querido Deus, muito obrigado porque o Senhor se faz presente. Muito obrigado porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós sentimos que o Senhor quer nos erguer, que o Senhor deseja o melhor para a nossa vida. Nos abençoe, esteja com cada um de nós aqui essa noite e trabalhe no coração, no nosso coração, para que tenhamos um encontro real com a pessoa de Jesus. Amém. Em nome de Jesus mesmo que pedimos essas coisas. Amém. Amém. Desejar uma boa noite aos irmãos, desejar que a presença de Deus esteja no seu coração, você sinta a presença de Deus. Estão me ouvindo? Nada? Pega outro. Pega outro, Roque. Pega o preto. Peraí, agora sim, Agora né? sim, agora foi. Agora aqui. Vocês veem o tanto que eu falo baixo, eu penso que eu falo alto às vezes. Aí quando a gente não usa o microfone, que a gente percebe que a voz some, fica longe de nós. Vocês estão um pouco longe também, quem quiser vir mais para frente para me ouvir melhor, pode ficar. Se não, pode ficar aí mesmo, onde você estiver, pode ter certeza, o amor de Deus pode alcançar você. Estou muito feliz de ver algumas pessoas aqui essa noite, em especial o nosso querido irmão Francisco. Olha lá, Francisco, alegria ver você. O Francisco participou com a gente do evangelismo nos 15 dias, se não 15, quase os 15, quase todos os dias, né, Francisco? É uma alegria ver que o nosso querido irmão Francisco, seu Francisco, está aqui com a gente, tá? Gustavo, sempre fico feliz de ver você também aqui. Orivaldo, quando chegou ali, o Orivaldo estava assim, olha, eu não estou. Orivaldo, é sempre bom também ver você. Dona Antônia, só chamava assim Dona Antônia. Irmã Antônia, é sempre bom demais ver a senhora também. É muito bom ver cada um dos irmãos aqui. Se eu vou falar o nome de um por um, aí passa o tempo todo só falando o nome dos irmãos, né? E a gente precisa apresentar uma mensagem. E eu tenho certeza, Deus tem um plano mesmo de falar ao seu coração essa noite, através dessa mensagem que nós vamos passar aqui, tá? Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Você já parou para pensar sobre quem é você? Sobre qual é a sua identidade? Quando alguém pergunta quem é você, o que você responde? Talvez, como eu, você fala, eu sou, vamos supor que você esteja perguntando para mim, e eu respondo assim para você, eu sou o Roque. Quando alguém pergunta para você, você fala o quê? O seu nome, não é? Se alguém insistir um pouco mais sobre quem é você, você pode falar assim como o Orivaldo, eu sou o professor Orivaldo. Se perguntar para o Éder, eu tenho um salão de cabeleireiros ali, se você quiser ficar mais bonito, me procure. Não é, Éder? E Éder se apresenta assim. Se eu falar para a irmã Eufrásia, eu estou vendo a irmã Eufrásia aqui, parece que eu não estou vendo a irmã Eufrásia, não estou vendo, então vou dar um exemplo de outra pessoa. Se eu perguntar aqui para a Joeli, quem é você? Jo vai responder assim, eu sou uma servidora pública. E talvez outras pessoas respondam assim. A terceira pergunta, né? Vai falar o seu nome então, fala a sua profissão, o seu trabalho, e talvez a terceira, se eu insistir um pouco mais sobre quem é você, e eu pergunto quem é você, ainda mais, insisto mais um pouco nessa, querendo saber a sua identidade. Gustavo responde assim, eu sou um adventista do sétimo dia, não é? Ou, quem sabe, outra pessoa responde aqui, seu Francisco, sou um cristão, eu sou uma pessoa que acredita em Deus. São várias formas de você dizer quem você
sua religião, não é? São formas da gente dizer quem nós somos. Queridos, hoje eu quero discorrer com vocês um pouco sobre isso, sobre quem nós somos e o que se espera de nós à medida que nós dizemos quem nós somos. Quando minha esposa estava grávida, estava para ter o nosso bebezinho, é claro que eu já sabia qual seria o nome desse bebê. Se não colocasse o nome do bebê, esse nome que eu vou dar aqui agora, meu pai ficaria muito chateado, muito zangado. Meu nome é Roque, vocês sabem por quê? Porque eu nasci no dia do aniversário do meu pai. Quando meu pai fez 27 anos, exatamente no dia que ele completou 27 anos, eu nasci. E meu pai me obrigou a fazer uma promessa para ele. Ele fez um acordo comigo. Quando você tiver um filho homem, o nome que você vai colocar é o mesmo nome que eu coloquei em você. Eu coloquei o meu nome em você porque você nasceu no dia do meu aniversário. Quando seu filho homem nascer, eu quero que o nome dele também seja Roque. Então, meu bebezinho, a partir do momento que ele foi concebido, a partir do momento que a gente soube que ele seria um homenzinho, um rapazinho, o nome dele já estava predefinido, Roque. E aí, minha esposa começou a procurar o significado, procurou saber o significado do nome. O nome Roque, dependendo do idioma, ele pode significar a mesma coisa que rocha, ou pedra, ou Pedro. Então, é uma derivação do nome Pedro, é o nome Roque. É um nome Roque, que em algumas, que poderia também ser rocha. Interessante que o meu nome é Roque, rocha, né? Pedro 2 vezes, ou pedra 2 vezes, rocha 2 vezes, né? E minha esposa procurou um pouco mais, entendeu um pouco mais, porque ela queria entender o porquê do nome Roque e queria que meu filho entendesse também porque ele buscasse um significado maior para o seu nome. E aí ela descobriu que o nome também significa torre confiável ou torre forte. Então, se alguém perguntar para o meu filho um dia, quem é você? Talvez ele responda, eu sou uma torre forte, ou eu sou uma pedra. Quem sabe ele fala até que no He-Man eu tenho a força. Quem assistiu o He-Man no passado, o desenho, né? O He-Man, quando ele se transformava em um super-herói, o príncipe Adam, né? Ou seja, o Adão ali, o homem, quando ele se transformava em um super-herói, ele dizia, eu tenho a força, eu sou uma rocha, talvez, né? Porque de uma rocha a gente espera que seja forte, não é? Jonas, eu não pesquisei o nome de Jonas, você pesquisa aí depois. Jonas era um profeta. Era um homem que se esperava muita coisa, olha só. Então, quando nós dizemos o nosso nome, dizemos a nossa profissão, dizemos qual é a nossa religião, as pessoas passam a esperar uma série de coisas de nós. Quando eu digo que eu sou um adventista do 7º dia, o que será que as pessoas esperam de mim? Espera primeiro que eu guarde o sábado. Espera de mim mais alguma coisa. Que mais? Que eu não coma carne de porco. Não coma carne de porco. Espera ainda uma outra coisa. Quem sabe no passado diz que os adventistas eram conhecidos como o povo da Bíblia. Então, espera que eu conheça um pouco mais da Bíblia. O personagem bíblico que nós vamos falar alguma coisa sobre ele essa noite é sobre o Jonas. O Jonas era um adventista do 7º dia. O Jonas guardava o sábado. O Jonas não comia carne de porco. E o Jonas conhecia muito da Bíblia. Então, o Jonas era um adventista do 7º dia. Essa era a identidade dele. Um dia, no entanto, a Bíblia diz que Jonas recebeu um chamado para pregar o Evangelho, para pregar a mensagem de conversão para um lugar terrível, uma cidade chamada Nínive. E Jonas, a Bíblia diz que ele fugiu. Quando ele fugiu, todos nós sabemos, a história é muito conhecida mesmo. Quando Jonas fugiu, ele primeiro foi arremessado no mar, depois ele foi engolido por um peixe. Não é? Tudo isso porque Jonas, ele, por algum momento, ele titubeou quando primeiro Deus perguntou para ele, quem é você? Quando Deus falou para Jonas, Jonas, vai lá e faz isso. Quando ele disse, eu não vou, em outras palavras ele estava dizendo, essa não é a minha identidade, eu não faço isso, ou se eu fiz,
não estava fazendo bem. Ele fugiu então de Deus. E como consequências, ele foi primeiro arremessado no mar, como eu disse para vocês, e depois foi engolido por um peixe. Quero convidar você a fazer uma leitura da Bíblia comigo, lá em Jonas mesmo, Jonas capítulo 2. Olha o que diz a Bíblia. Eu vou esperar vocês durante quantos segundos? 30 segundos, 40 segundos. Quanto tempo? Já acharam? Amém. Amém, Nicole. Posso dizer amém para todos? Mais um pouquinho, né? Então eu vou fazer a leitura aqui, mais 2, 3 segundinhos. Vamos lá. Versículo, é o capítulo 2, né? Versículo 1. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Queridos, Jonas fugiu da presença de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já fugiu de quem você é? Você já fugiu da presença de Deus? Já tentou se esconder daquilo que todo mundo espera de você? E eu quero dizer para você que todos somos Jonas, tá, gente? Todos aqui somos Jonas, porque todos somos mensageiros. Eu quero ver as mãos de quem se considera mensageiro de esperança, quem se considera uma luz desse mundo, quem imagina de si mesmo que deve levar o Evangelho para todas as pessoas que estão em perigo, que estão precisando de ouvir uma mensagem de esperança. Eu acredito que todos se sentem Jonas. Mas Jonas, queridos, ele fugiu de Deus. Eu anotei aqui. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que é a verdade, tá? Eu acho que é verdade. Se vocês disserem, eu não concordo, vocês levantam a mão e falam, Roque, isso não é verdade. Jonas fugiu primeiro da presença de Deus por causa dos riscos. Alguém concorda? Eu acho que todos vão concordar comigo que foi por causa dos riscos. Ele imaginava, se eu for pregar o Evangelho lá na cidade de Nínive, alguma coisa ruim pode acontecer. Por quê? Porque o povo daquela cidade é ruim. O povo daquela cidade não vai gostar de ouvir uma repreensão. O povo daquela cidade não vai gostar de ouvir uma mensagem completamente diferente daquelas que eles creem. Uma mensagem que as pessoas não gostam de ouvir, a gente também não gosta de falar. Jonas não gostou da ideia de ter que falar, ter que pregar, ter que anunciar uma mensagem que seria chata, que seria desagradável para as pessoas ouvirem. E agora faça de conta que nós somos o público-alvo da mensagem de Jonas. Tem alguém aqui que não gosta de ouvir alguma coisa, quando pensa assim, puxa vida, hoje eu não vou na igreja porque aquele irmão vai falar sobre tal assunto e eu não quero ouvir sobre aquele assunto. Infelizmente, eu conheço algumas pessoas que não gostam que na igreja se fale sobre dízimos e ofertas. Hoje nós não vamos falar sobre isso, tá? Não vamos falar muito sobre isso, só vou dar esse exemplo bem sutil e bem breve. Muita gente não gosta de falar sobre dízimos e ofertas. Outros não gostam de falar sobre disciplina eclesiástica. E outros não gostam de falar sobre profecias. Vocês acreditam nisso? Tem muita gente que não gosta que se fale sobre profecias, porque as profecias revelam que Deus fará um grande julgamento sobre todas as pessoas da terra. E alguns se salvarão, e muitos não se salvarão. O desejo de Deus, é claro, é salvar a todos, mas infelizmente nem todos se salvarão. E como muitos de nós gostamos, e todos nós gostamos com certeza, de falar, de ouvir a respeito, de falar e de ouvir que Deus é amor, mas que Deus, como se fala que Deus fará juízo sobre todas as pessoas, a gente não se sente muita vontade, seja de ouvir, seja de pregar. Então, Jonas pensava nos riscos. O primeiro risco, o risco de encontrar um público hostil, um público que não quisesse ouvi-lo. Quem gosta de pregar na igreja, uma primeira preocupação é a seguinte: eu vou começar a falar e as pessoas vão sair, vão dar ouvidos. As pessoas vão abrir um pouco e começar a pensar em outras coisas, vão se distrair. O
os riscos. Jonas temia os riscos. Mas os riscos naquele tempo poderiam ser um risco para a própria vida. Se as pessoas não gostassem da mensagem de Jonas, poderia até matá-lo. Jonas, ele fugiu porque ele tinha criado talvez muitas expectativas negativas mesmo, ou positivas, sobre o seu chamado. Estou falando talvez para alguém aqui que quando decidiu ser um adventista do sétimo dia, nutria muitas expectativas. Depois que eu me tornar um adventista do sétimo dia, eu não enfrentarei problema nenhum mais em minha vida. Depois que eu me tornar um adventista do sétimo dia, eu vou começar a ganhar bastante dinheiro. Depois que eu me tornar um adventista do sétimo dia, eu vou encontrar o amor da minha vida. Estou falando um jovem, poderia ter essa expectativa. São muitas expectativas que às vezes nós não são correspondidas. Nós não encontramos correspondência a partir do momento que nós vivemos a vida de um cristão, de um adventista do sétimo dia. Jonas estava fugindo, resolveu fugir de Deus então, porque as expectativas que ele havia nutrido em sua vida talvez não estavam sendo correspondidas. Jonas fugiu ainda, talvez, da presença de Deus, e da missão. Ele fugiu de ser um discípulo, fugiu de ser um mensageiro, porque ele imaginava mais uma coisa. Ou ele desejava mais uma coisa. Ele desejava ser feliz. Quantos de nós aqui queremos ser felizes? Quantos de nós aqui somos felizes? Muitos de nós nutrimos muitas expectativas sobre essa história de ser feliz. E imaginamos muita coisa sobre ser ou não ser feliz. Jonas talvez tenha fugido da presença de Deus, tenha fugido do chamado e da missão, porque ele queria ser feliz. Nos questionamos da mesma maneira: será que vale a pena ser quem eu sou? Será que vale a pena ser rock? Ser um ator forte? Ser alguém que ajuda os outros? Isso eu estou falando de você mesmo, que eu tenho certeza que eu estou falando para alguém que já ajudou muitas pessoas, para alguém que já falou mensagens, já proferiu mensagens de esperança para muitas pessoas, mas talvez esteja se perguntando: vale a pena ser quem eu sou? Será que compensa ser quem eu sou? As pessoas lá fora, sem Cristo, parecem prósperas e felizes. Já tem alguns salmos nós vemos isso. As pessoas que estão longe de ti, Senhor, parece que são felizes, e eu não sou tão feliz assim. Quem sabe eu esteja falando para alguém que esteja pensando algo desse tipo. Não há grandes expectativas. Você, quem sabe, por causa das pancadas que você levou na vida, quem sabe dos problemas que você já passou e já enfrentou, você pensa assim: puxa vida, eu esperava tanta coisa, eu pensei tanta coisa na minha vida como cristão, e não está acontecendo como eu imaginava. Como Jonas, você pensa assim: eu quero mesmo ser feliz. Ou como eu já ouvi uma pessoa falar assim para mim: olha, quando eu era jovem, eu posso dizer com segurança, eu vivi. E falava eu vivi como essa coisa de eu vivi, como se fosse assim: eu aproveitei a vida. E aproveitar a vida significando eu aproveitei o pecado. Pensou? É uma coisa ruim. Eu imagino e espero e desejo que não seja o seu caso. Eu quero, então, você pode estar pensando consigo: eu quero fugir da presença de Deus, assim como Jonas fugiu, porque eu quero ser feliz. Mas aconteceu umas coisas ruins, é claro, quando Jonas resolveu fugir da presença de Deus. A primeira coisa que aconteceu foi que ele foi jogado no mar, não é? Não estou contando todos os detalhes da história, porque é uma história muito conhecida. Jonas, então, fugiu da presença de Deus, ele foi arremessado no mar. Quando os marinheiros perceberam que tinha alguma coisa de errado, alguma coisa ruim estava acontecendo, e alguém ali era culpado naquele navio, ele estava fugindo de navio. E algum lugar para onde ele estava fugindo? Um lugar chamado Tarsis. Onde fica Tarsis?
pesquisou onde fica Tarsis? Tarsis, eu fiz uma breve pesquisa Espanha. sobre esse lugar. Tarsis poderia ser um porto que fica localizado lá na Espanha. Espanha. Interessante é que de lá, mais ou menos, eu imagino que ele estava saindo ali de um porto próximo de Jerusalém, de um porto ali de Israel, perto ali da faixa de Gaza, então ali no mar Mediterrâneo, e era bem longe o lugar que ele pretendia ir. Vamos supor que para pregar o Evangelho, ele precisava, para pregar a mensagem que Deus havia transmitido, a missão que Deus havia passado para ele precisasse caminhar em torno de 1.000 quilômetros. Mas, da onde ele ia até Tarsis, era muito mais longe que 1.000 quilômetros. E era no mar. A navegação hoje, eu acredito que seja muito mais segura do que foi no tempo de Jonas. No tempo de Jonas, imagino eu que a navegação era muito menos segura do que hoje. Acredito que os naufrágios eram muito mais comuns do que são hoje. Dever de casa para você. Pesquise como que era a navegação nos tempos de Jonas e como que é a navegação hoje. Tarsis, então, os estudiosos dizem, poderia ser um porto que ficava lá na Espanha, um porto que ficava perto da Índia. Olha só, aí seria longe demais, né? Uma distância muito grande. Ou um porto que ficava na Turquia. Aí sim não ficaria tão longe. Seja como for, era muito mais longe do que aonde Deus desejava que ele estivesse. Jonas resolveu fugir e foi em direção àquele lugar. Jonas foi jogado no mar, e ao cair no mar, a Bíblia fala que ele foi engolido por um grande peixe. Que peixe seria esse? Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa também sobre peixes que devoram pessoas. Vocês sabem qual é o peixe que devora pessoas? Se você cair no mar, ou se alguém, uma pessoa cair no mar, que peixe que devora pessoas? Um tubarão. Um tubarão devora pessoas. Mas quando você ouve falar da história de Jonas, você pensa em que peixe? Todo mundo sempre me falou, desde que eu era criança, quer dizer, não tinha muitas histórias de Bíblia quando eu era criança, eu vim mais, o meu conhecimento da igreja foi mesmo depois dos 18 anos, mas eu sempre ouvi na igreja que um animal que devorou Jonas, que engoliu Jonas, era uma baleia. Só que os estudiosos dizem que baleias não devoram pessoas. Primeiro, porque a garganta da baleia, embora seja um animal muito grande, a garganta dela é pequenininha, não passa uma pessoa. E além do fato da baleia, da garganta dela, pela garganta não passar pessoas, as pessoas, os seres humanos, não fazem parte da dieta das baleias. As baleias se alimentam de pessoas, se alimentam de outras coisas. Então, se uma baleia engolisse uma pessoa, tem um tipo de baleia, eu fiz uma pesquisa mais profunda e descobri que tem um tipo de baleia que a garganta dela é um pouco maior, é uma espécie de baleia, e daria conta de engolir uma pessoa. Mas essa baleia, como as pessoas, os seres humanos, não fazem parte da dieta dela, ela cuspiria essa pessoa depois de algum tempo. Vamos supor que tenha sido essa espécie, esse tipo de baleia que engoliu Jonas. Mas pode ter sido também um grande tubarão, porque o tubarão ele é grande, mas não é tão grande assim, a ponto de engolir uma pessoa. Mas como a gente não conhece tanto sobre o mar, tem algumas coisas sobre o mar que nós nada sabemos. Vocês sabiam disso? Dizem os estudiosos que a gente conhece mais sobre o espaço, que não é tanto assim que se conhece, mas nós conhecemos muito mais sobre o espaço que os estudiosos do que sobre os oceanos. Os oceanos, aquela parte do mar, o primeiro quilômetro, assim, diz que tem luz. Mas além do quilômetro abaixo, além de 1 quilômetro abaixo, fica tudo muito escuro. E a pressão vai ficando cada vez mais forte. Os peixes que estão lá no fundo, eles teriam que ter uma pele tão grossa assim, eu acredito, teria que ser muito resistente para resistir à pressão do fundo do oceano. Jonas então foi engolido por um peixe. Que peixe era esse? Pode ter sido uma baleia, pode ter sido um grande tubarão. E um tubarão desses, quem sabe, que a gente não conhece. Desses que veio abaixo de 1 quilômetro do mar. Um peixão que a gente não sabe que peixe é esse. Ele veio e engoliu Jonas.
a gente pode, acredito, fazer uma aplicação sobre o mar, os perigos do mar, sobre os peixes. O perigo do mar é o seguinte: quando você se distancia de Deus, quando você foge da presença de Deus, a tendência natural é você ser jogado no mar. E o mar aqui, eu quero sugerir para você que é um mundo sombrio, escuro e perigoso. No mundo sombrio, escuro, perigoso, terroroso, não há coisas boas nos esperando, só tem coisas ruins, tem coisas perigosas, coisas que nós não conhecemos. Nós imaginamos que sabemos muita coisa sobre o mundo, mas talvez o que saibamos é tão pouco quanto o que se sabe sobre os oceanos. Longe de Deus, nós somos arremessados no mar. E às vezes nós somos arremessados no mar porque nós desejamos, porque nós queremos. Nós achamos que seremos felizes se formos jogados no mar. Quem aqui já desejou praticar surf? Eu já desejei, nunca consegui, nunca planejei praticar, porque eu sei que não ia dar bom. Ia dar ruim se eu fosse praticar surf, porque é perigoso. O mar tem muitos perigos, mas muitos de nós desejamos já cair no mar. Praticar esportes no mar, esportes aquáticos. Imaginamos que assim seremos felizes. O mar, o mundo, a simbologia que a gente está colocando aqui é que é o mundo. As coisas do mundo trazem felicidade, as riquezas do mundo, uma carreira acadêmica, o dinheiro que eu posso ganhar na minha atividade como empreendedor, como empresário, pode vir muita coisa boa. Para os mais jovens, a mulher que eu quero me casar está lá no mundo, ela é linda, ela é bonita, não tem gente assim na igreja. Para as moças, o meu príncipe encantado não está aqui na igreja, está lá no mundo, está lá no mar. O mar como símbolo do mundo, e lá no mundo tem coisas maravilhosas, tem coisas que nós não conhecemos, nem imaginamos. E aí você, a mesma coisa que eu estou falando aqui como se fosse ruim, você começa a aplicar na sua vida como se fosse boa. No mundo tem coisa boa demais. Jonas foi arremessado no mar e foi devorado por um peixe. O que seria esse peixe para nós? O peixe são as coisas tenebrosas que estão aí no mundo, que nos devoram, que nos agarram, que nos consomem, que nos fazem, que nos levam para o mais profundo da escuridão. O que vocês acham que tem na barriga de um grande peixe? Coisas cheirosas tem? Agradáveis? Deve ser meio viscoso lá dentro. Dentro da barriga de um peixe deve ser meio viscoso, deve ser meio nojento, não é? Dentro da barriga de um peixe não tem coisa que presta. Longe de Deus, resistir ao chamado de Deus significa cair no mar, no terroroso mar, no obscuro e sombrio mar que nós não conhecemos, e ser devorados por aquilo que nós nem imaginamos. Na nossa cabeça, como eu disse para vocês, um peixe não engole seres humanos, porque nós não fazemos parte da dieta, exceto os tubarões. No mar não vai acontecer coisas ruins para mim, você pode pensar assim. Dentro do tubarão, no entanto, aconteceu uma coisa maravilhosa com Jonas. A Bíblia diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de quê? De todo o vosso coração. E esse buscar-me-eis e me achareis significa que pode ser em qualquer lugar. Pode ser nos lugares mais sombrios, mais tenebrosos, nos lugares que você imagina que Deus nunca vai te encontrar. É ali justamente que Deus está aguardando ouvir a sua voz, aguardando ouvir o seu clamor, aguardando o seu pedido. Quem sabe sai só um sussurrozinho, né? Algo que você já nem esteja conseguindo mais falar direito, mas você pode gritar de dentro da barriga do peixe, de dentro dos lugares mais tenebrosos, mais sombrios, mais mal cheirosos, moralmente falando, de dentro dos lugares onde você imagina que está tudo perdido, de lá você pode sussurrar.
E olha o que diz, vamos repetir a leitura do texto que a gente leu. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E ele disse o quê? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. E olha o que diz o texto. Do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouviste a voz. Do ventre do quê? Do ventre do abismo. Eu não sei em que abismo você está. Eu não sei em que circunstâncias você está nesse momento. Talvez ele esteja falando para alguém que esteja dentro do sombrio e obscuro mar. E lá dentro do mar você já esteja dentro da barriga de um peixe. Você já pensa, mas você não consegue conceber isso. Porque você imagina que está tudo sob controle. Talvez ele esteja falando para alguém que não sabe que está tudo escuro e tudo sombrio. Alguém que está acostumado demais com a escuridão. Alguém que está acostumado com o mar. Alguém que está acostumado com o que é tenebroso, sombrio e viscoso. Se é o seu caso, eu quero convidar você essa noite a erguer a sua voz. Se você acha que é muito difícil gritar para Deus te ouvir, eu quero convidar você a falar bem baixinho: Senhor, eu estou aqui. Senhor, me ajuda, me socorre. Senhor, me salva, Senhor. Eu já tentei fugir do Senhor muitas vezes. Eu já ouvi a tua mensagem muitas vezes. Eu já estou nessa igreja tem anos a fio. Mas eu sei que eu estou na escuridão. Senhor, ouve minha voz. E eu tenho certeza que Deus ouvirá a sua voz, porque a sua palavra é clara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quantos aqui desejam sussurrar para Deus, gritar para Deus: Senhor, eu estou aqui, ouve a minha voz? Que Deus abençoe você. Então, eu quero convidar você a se colocar de pé, assim que o Danilo colocar uma música aqui. Vai ser uma música em forma de oração. Uma música que fala sobre o além do céu azul, tá, Danilo? Além do céu azul, Cristo foi preparar um lugar maravilhoso para mim e para você. Nós desejamos estar lá. Nós podemos sair da escuridão. Eu espero que essa mensagem não seja, que você não esteja mesmo no profundo da escuridão, mas seja onde você estiver, sussurre, clame, grite para Deus e Ele vai te ouvir. Amém? Além do céu azul, é um corinho bem conhecido. Aliás, eu pensei que Nicole ia cantar outra música já, Nicole. Então você vem ajudar nós cantarmos, né? Pode vir. Além do céu azul, foi Jesus.
escuro, tudo sombrio. Obrigado porque o Senhor tem me chamado para nós. O Senhor já fez um convite para nós. Esse convite pode ter sido ontem, esse convite pode ter sido 30 anos atrás. Esse convite pode ter sido há muito mais tempo, há muito mais do que 30 anos. O Senhor deseja nos enviar para os lugares sombrios, para que a gente pregue a tua mensagem, para que a gente resgate e salve pessoas. Muitas vezes nós resistimos, fugimos do que nós somos, porque nós somos mensageiros, somos adventistas do sétimo dia, somos cristãos. Nós fugimos do convite de levar a tua mensagem adiante. Fugimos ao convite de andar ao teu lado. Quando nós fazemos isso, só encontramos a escuridão, só encontramos coisas negativas. Senhor, mas nós te pedimos que nos ouça. Te pedimos, ó Senhor, que nos abençoe. Te pedimos que nos encontre onde nós estamos. Te pedimos, ó Senhor, que essa igreja seja um lugar de paz, um lugar de salvação. Que daqui, ó Senhor, o Senhor ouça o nosso grito, o nosso sussurro. Nós queremos sair dos lugares sombrios para ter um encontro contigo. Mas ao mesmo tempo queremos ir aos lugares sombrios para revelar a tua luz. Queremos ir ao lugar sombrio, aos lugares sombrios, não para fugir da tua presença, mas para revelar a luz que o Senhor deseja mostrar a todas as pessoas. Abençoe a tua igreja, abençoe a cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,